Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Estrangeira, da Cláudia Durastante. Bom, esse livro, com essa capa belíssima, eu achei realmente incrível e ela tem um tom de rosa bebê assim aqui atrás, que talvez não fique muito, não faça jus aí no vídeo por conta da iluminação, mas eu vou deixar o link se vocês quiserem adquirir o livro na Amazon e vocês podem ver também a cor. Porque eu amei, eu não tenho nenhum livro nessa cor e eu amei muito. Esse livro veio, ele é publicado pela editora Todavia e ele veio naquela caixinha, né, de assinatura, que agora eu também assino, já mostrei, tem vídeo aqui sobre isso no canal, em que todo mês a gente recebe um lançamento da editora Todavia. E aí, no segundo ou terceiro mês aí de assinatura, eu recebi esse daqui. E assim, eu já tava super a fim de ler, porque eu vi a Fabienne Seques já falando bastante, por conta da tradução, que é da Francisca Cricelli, que é a mesma tradutora do Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Então, assim, como é um dos meus livros favoritos e tem toda essa questão de eu ter visto já aulas, né, sobre ele, ter tido uma palestra também da própria Francesca falando da tradução, já pensei, nossa, esse livro deve ser bom, porque no radar delas só tem coisa legal. E é literatura italiana, contemporânea, então aí a gente... Ai, meu Deus! Rolou uma pequena briga aqui. Mas então, é literatura italiana e contemporânea, então a gente já liga, né, aquela anteninha de, meu Deus, Helena Ferrante, né? Mas eu não compararia, assim, esse livro à obra da Ferrante, mas como a própria, tem um blurb aqui, né, atrás do livro, antes da pequena sinopse, que mostra que, um jornal fez uma comparação entre ela, a Jean Didion e a Natalia Ginzburg. Então, assim, são duas autoras que eu também amo e que também estão aí nesse meu radar de autoras maravilhosas. E agora eu quero ler outras coisas dessa autora. Tem uma fotinho dela aqui. Ela é bem jovem. Ela nasceu no... Olha só, isso já é muito interessante. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1984. Ela é tradutora e escritora, mas a família dela é italiana. Então tem toda essa questão do percurso, né, da família que migrou da Itália para os Estados Unidos, quais foram essas repercussões, né, dessa migração, como que foi para ela ter essa família distante, essas viagens que ela fazia também. Então, esse é um aspecto bastante importante da obra. Ele é catalogado como literatura italiana romance, mas é um daqueles livros que a gente fica numa linha tênue entre ficção e realidade. Aconteceu mesmo, um livro de relatos, ou aqui tem muito mais de uma elaboração literária, né? É claro que essas respostas a gente nunca vai ter, e acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sobre a leitura, sobre a literatura, porque, como ela própria menciona em vários momentos aqui do texto, a gente contar a nossa própria vida, manter um diário, ou falar da gente em primeira pessoa, é também uma forma de reelaborar tudo aquilo que a gente viveu e também de colocar em xeque, né? Até que ponto a memória é algo confiável, até que ponto as histórias que contam sobre as nossas famílias ocorreram assim, de fato, né? Concretamente. Eu estudo psicologia, né? Já falei em outros momentos e tenho estudado muito a respeito dessa questão das narrativas, né? A partir do olhar mais psicanalítico e da psicologia. E é muito interessante, porque na análise, quando a gente tá falando sobre a nossa vida, a gente tá se recontando, a gente tá também tecendo as nossas próprias narrativas. Então, aquilo de verdade, aconteceu de verdade ou não, não interessa no set terapêutico, né? A gente aqui de fora, leigamente, pensa, nossa, fulano falou isso pra psicóloga, mas aconteceu mesmo? Isso a psicóloga não vai pensar, né? Porque se a pessoa tá dizendo que aconteceu, aconteceu. E é um pouco parecido com aquele nosso trato entre leitor e autor quando a gente começa a ler um livro. Se ele me disse isso, eu acredito. E aí é claro que tem todas as artimanhas literárias pelas quais eu sou fascinada, que é aquilo que coloca em xeque essa veracidade, né? Aquilo que coloca a gente pensar, será que? Né? Mas naquele momento ele está sendo contraditório. Ah, ele não lembrava direito, né? Em outro momento ele fala, minha memória é péssima. Aí no próximo capítulo ele dá vários detalhes. Então eu acho isso incrível, né? E é bem
o que a gente faz na realidade. Então eu gosto muito quando a literatura mimetiza esse aspecto. Fiz umas anotações aqui, como sempre, para não me perder. Ele é um livro publicado em 2019, mas aqui no Brasil ele só foi lançado agora em 2021. Ele é considerado, então, literatura contemporânea e tem toda essa questão de se seria considerado autobiografia, ficção, memórias. Um livro que me lembrou muito esse daqui é o próprio O Ano do Pensamento Mágico, da Joan de Dion, que eu já li, tem um vídeo aqui das minhas melhores leituras de 2019, e esse livro estava numa das minhas melhores leituras, porque eu fui, assim, totalmente fisgada por essa leitura, por aquele universo. Eu achei bem parecido, assim, o que provocou em mim, apesar de aquele ser um tanto quanto mais simples, em termos de articulações com outros aspectos da vida, outras personagens. Era muito voltado para aquela experiência da perda do marido, né, da Joan. Aqui não, aqui a gente vai ter um livro separado em alguns capítulos. Então o primeiro é família, o segundo viagens, o terceiro saúde, o quarto trabalho e dinheiro, o quinto amor e o sexto qual é seu signo. E dentre cada um desses grandes capítulos tem os subcapítulos. Então é uma coisa também que me fascinou bastante nesse livro, são esses títulos que ela traz para os textos, e são muito bonitos, e às vezes você pensa, nossa, isso aqui é muito poético, quero ver de que forma esse título se relaciona com o texto que vai vir à frente. Como vocês podem perceber, foi um livro muito amado, muito marcado, muito grifado. Então, pensando em livros que eu já li e que me lembram essa narrativa, e que aí, portanto, se você já leu e gostou, com certeza esse aqui é uma indicação. O próprio Ano do Pensamento Mágico, Blue Nights, da Joan de Dion, o Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg, e o Pequenas Virtudes, que também, né, trata dessa questão, principalmente o léxico familiar da família e o fato deles serem, né, italianos. E outro livro que me lembrou bastante foi o Afetos Ferozes. É isso? Afetos Ferozes? Afetos Ferozes, da Vivian Gornick, que eu li ano passado e ficou também na lista dos meus favoritos, porque é um livro, esse sim, tratado como autobiografia. Muito daquelas relações que ela apresenta naquele livro também estão nesse, a relação com os pais, principalmente, com a mãe, né, que é a figura exemplar ali do Afetos Ferozes, também vai ser um papel mega importante, uma relação bem conflituosa que vai aparecer aqui nesse livro. Um aspecto que tornou esse livro único na minha vida é o fato de a narradora ser filha de pais surdos. Eu nunca tinha lido nada que tivessem personagens surdos, né, casados, e aí a gente fosse ouvir então a história dessa família a partir do ponto de vista da filha, que não tem essa questão, né, de ser surda. Ela e o irmão, eles ouvem e falam, né, normalmente, mas tem essa marca, então, do fato dos pais nunca poderem escutar o que os filhos dizem, né, e o quanto a vida acaba sendo permeada por vários silêncios, espaços aí de subjetividade, de entendimento, que vai modificar, né, uma pessoa que tem essa experiência não vai ser nunca a mesma ou mesmo parecido com alguém que tenha os pais sem serem surdos, né? Então eu achei um aspecto assim muito interessante, foi uma paulada para mim quando eu me deparei com essa informação, porque quando eu vi falar sobre o livro, eu nem tchum, sabe? Não sabia dessa informação. Então, isso fez toda a diferença pra mim e eu achei maravilhoso. Ela cita muitos filmes, muitos textos, estudos e música, tem bastante conteúdo de cultura pop, assim. Fala muito da experiência dela amorosa, é um dos aspectos, assim, do livro, mas é principalmente essa questão dela se sentir estrangeira onde quer que ela esteja, né? Acho que é essa questão da migração, né, da família, ela morar nos Estados Unidos, mas a família ser da Itália, isso tudo faz com que ela se sinta estrangeira, estando onde quer que ela esteja. Então ela se coloca em várias viagens, ela faz muitos movimentos assim de conhecer outros países, morar lá por algum tempo e mesmo assim se sentir estrangeira na Itália e se sentir estrangeira nos Estados Unidos, se sentir estrangeira dentro de casa com os pais, porque é o estranho, né? Ela é a outra, a diferente.
e se sentir estrangeira num relacionamento. Então, eu achei, assim, muito interessante a leitura que ela dá, né, para essa palavra. Eu acho que eu nunca mais vou vê-la, né, dessa forma, da mesma forma. É um livro que eu marquei muito, eu amei muito. Existem trechos aqui, assim, trechos inteiros, porque ele tem pequenos capítulos, né, dentro dessas categorias maiores, tem pequenos capítulos que são extremamente, assim, incríveis, eles não seguem necessariamente uma linha linear, cronológica, né, da passagem do tempo, mas é sempre lidando com a memória dela e da família. Então, em alguns desses textos, a gente vai saber mais sobre os avós, sobre os tios, sobre alguma experiência que ela teve com com um professor na faculdade. A gente vai saber também sobre casos amorosos, sobre a relação com o irmão, ou sobre os pais. E os pais, assim, que são daquela geração punk, anarquista, e como é ser filha de uma mulher e de um homem assim, de um casamento bastante conturbado, bastante tóxico, com muitas cenas, assim, de abuso mesmo, tanto psicológico quanto físico, de violência mesmo domiciliar, e viver nesse ambiente, né, ter uma mãe que tem um passado em que acha que ninguém nunca vai superar aquilo que ela viveu, porque o que ela viveu sim foi algo radical, foi algo importante, e que agora os tempos são outros e não tem mais aquele aspecto importante, né? Então, isso é uma coisa que incomoda, assim, bastante, fica bem presente nessa leitura que ela faz da vida dela. Tem essa questão de ser estrangeira, sobre não saber viver no seu próprio corpo, não saber dar conta de si dentro dela mesma. Eu achei esse aspecto, assim, muito bonito. A escrita é muito poética, apesar de ser bastante fluida, então você lê muito facilmente, sem, assim, momentos que você precisa parar para procurar uma palavra no dicionário, sabe? Ela flui perfeitamente e aí você para com um trecho assim e fica, nossa, isso foi muito bonito, sabe? Ela deve ter demorado muito pra pensar nisso, ou será que ela pensa tão facilmente dessa forma poética, sabe? E eu ficava muito emocionada. O mais que eu posso dizer sobre este livro? Ela apresenta uma imagem muito bonita que eu já tinha visto nos meus estudos da psicologia arquetípica, né? Tem uns autores muito importantes da psicologia humaniana e junguiana, que é o Gustavo Barcelos. Em uma palestra que eu tive, ainda bem, né? Eu consegui assistir pessoalmente, já faz bastante tempo, né? Mas, enfim, em que ele falava sobre o mito do irmão, sobre como as nossas relações estão pautadas por relações hierárquicas. Como eu estava dizendo, eu vi então essa palestra em que o Gustavo Barcelos fala sobre essas relações que poderiam ser vistas a partir do arquétipo fraterno, né? O mito fraterno, em que a gente olha o outro nas nossas relações, e a grande maioria das nossas relações poderiam ser encaixadas nesse aspecto, de a gente se ver como numa relação horizontal e não vertical, em que eu olhe para o outro ou que eu esteja acima ou abaixo desse outro numa relação. Então, e ela apresenta uma imagem aqui muito bonita dela e do irmão como espelhos, né? O irmão seria um espelho dela, o primeiro espelho dela, porque é a primeira pessoa em que ela ouviu falar, que ela ouviu e foi ouvida, né, dentro de casa, principalmente pensando nessa questão da surdez. Então é muito bonita esses capítulos em que ela fala da relação com o irmão, como foi depois ao longo da vida, perder o pai, como que eles sentiam isso, como a relação que eles tinham com os pais era tão assim intensa e problemática que eles não sabiam nem dar nome para aquilo que eles estavam sentindo. Então o pai morreu e eu me sinto mal, porque eu sei que eu deveria me sentir mal, mas na verdade eu me sinto aliviada, mas na verdade eu não sei como eu devo me sentir. E a única pessoa que entende é esse irmão, é esse espelho dela, né? É um momento assim muito bonito do livro. Aí para mostrar um pouco assim de como é a linguagem dela e de como um outro aspecto que eu nunca tinha parado para pensar e que esse livro assim trouxe com, tipo, toma na sua cara, foi sobre as legendas nos filmes, como elas muitas vezes não dizem aquilo que está acontecendo
e é uma pessoa que necessita delas para poder entender aquilo que está se passando, acaba recebendo só uma parte do filme, né? E acaba perdendo muito. E como, por exemplo, colocar a intensidade da voz, tudo aquilo que tem as marcas da nossa fala, não tem mostrado ali, identificado na legenda, né? A gente só lê a frase, se for uma pergunta, a gente lê em tom interrogativo, mas a gente não coloca, não carrega nas palavras quando a gente está escrevendo as legendas. A gente não tem presença de sotaques, por exemplo, e outros aspectos que ela levanta aqui no livro. Aí eu vou ler um trechinho do capítulo A Língua dos Sonhos, que é assim: algumas vidas são previsíveis, como são previsíveis os heróis e as heroínas dos romances. Em geral, os deficientes são os protagonistas dos romances góticos, de terror ou dos evangelhos. São esses os gêneros literários aos quais pertencem historicamente. Nos romances, quem é deficiente não pode ter uma vida tipo Kafka ou Emily Dickinson, não pode trabalhar no correio nem estar em clausura. Precisa ser um gênio ou ter um apetite sexual insaciável, ou, para não cair no estereótipo da bondade devido à condição limitadora, deve ser hediondo, capaz de uma crueldade do rei shakespeariano. Quem é mudo, então, faz sempre o mesmo papel, o de profeta. Pá, na sua cara, né? Aí, deixa eu ver mais um trecho. Me pergunto se é possível que a percepção de uma deficiência mude, se o vocabulário com que contamos a deficiência mude, mesmo que no curso de uma só vida e de uma pessoa. Penso em quem, por diversos motivos, foi silenciado no tempo. E me pergunto por que toda a solidariedade entre mulheres, LGBTQ, pessoas pobres e refugiadas num lugar, quando entra em cena a falta física, a perda de um membro ou de um sentido, faz com que não se fale mais de identidade, mas de falta de eficiência. Só vão aos congressos acadêmicos sobre os deficientes os que o são ou os seus parentes. A empatia parou na integridade do corpo, até nos estudos culturais. No entanto, o léxico com que contamos outras aflições do corpo se presta a mudar. Eu achei isso incrível, assim, a gente repensar a linguagem, repensar as relações, as pessoas, como que os indivíduos são enxergados. Então, quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de uma pessoa deficiente, a gente apaga todo o resto, né? Uma pessoa deficiente, ela é só aquilo. Ela não é mais uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa de uma determinada região, de uma determinada raça, de uma determinada etnia, né? A deficiência dita quem ela vai ser, como ela vai ser vista e como ela vai ser olhada, e isso coloca como se todos os deficientes também fossem iguais, e a questão da subjetividade é apagada, né? Então, essas discussões, um dos temas, né, que ela trabalha aqui nesse livro, que é a das deficiências, é realmente, assim, arrebatador, dá para aprender muito com esse livro. Ela traz bastante conteúdo externo à vida dela, né, também para fazer algumas menções. Os capítulos são super bem amarradinhos, você pensa, nossa, esse exemplo super X que ela tá trazendo sobre, sei lá, as baleias, por que ela tá falando das baleias aqui em termos científicos? E aí depois ela amarra e você fica, meu Deus, que texto incrível. Então, assim, 5 estrelas, favoritado, recomendo fortemente para todo mundo, porque certamente algum desses pontos aqui vai te abrir os olhos, vai agigantar o seu coração, vai te tocar, ou vai ser meramente uma leitura que você vai conhecer um pouco deste outro aqui, no caso, esta estrangeira que narra esse livro. Então, foi um livro que me comoveu demais. Eu não queria deixar passar tanto tempo assim para poder falar desse livro, então por isso esse vídeo vai vir hoje aqui para você, porque eu li no mês passado e, enfim, fiquei um longo período aqui sem postar, mas hoje eu quis que fosse o primeiro vídeo, então, que eu gravasse sobre esse livro. Vou deixar também aqui meu link da Amazon, caso você queira adquirir, comprar de presente, enfim. Não se esquece de compartilhar esse vídeo se você achar que tem alguém que pode gostar desse conteúdo. E até a próxima! Para quem ficou até agora, muito provavelmente é porque você acompanha o canal, muito obrigada. Eu queria agradecer todo o carinho que vocês têm, né, por mim, mesmo nesse tempo tão gigantesco em que eu fiquei sem postar. Eu tive problemas de saúde, saúde física e mental, emocional,
E, enfim, vários aspectos tá bem pesado, acho que pra todo mundo. E apesar de o canal ser um hobby, ser uma coisa que me faz muito bem, tenho muita dificuldade em separar, né, isso das outras questões da minha vida. Então, quando eu não tô bem, eu não quero vir aqui gravar, sabe? Eu acho que vai ficar muito na cara e eu também não quero fingir. Então, hoje que eu me senti um pouquinho mais disposta, um pouco mais animada, depois de vários dias com crise de dor, enfim, queria agradecer, então, por você não desistir de mim. E é isso. Até a próxima.